Graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, que honra, que alegria poder estar aqui nessa noite. É isso aí, eu volto depois de algum tempo. E para mim é um prazer rever vocês, principalmente porque eu estou sabendo que vocês estão voltando aí de um tempo, né, de recesso, forçado, claro, né, a gente sabe disso. Mas que bom, né? Então eu não estou tão desatualizada, né? Digamos assim, que eu estou meio que, né, acompanhando vocês. Que coisa boa, louvado seja o Senhor. Eu sou Marta Keila, a apresentação é muito mais bonita do que eu realmente sou, né? Esse vídeo aí, né? Chega a gente emocionar, mas não é nada também disso tudo não, né? Mas realmente eu sou Marta Keila, sou cubana, estou no Brasil desde 1997. Vim fazer seminário de música. De início seria para voltar para o meu país, Cuba, e realizar a iniciação de um curso de música no seminário cubano, porque lá nós só temos teologia e educação religiosa nos seminários. Mas aí, nesse meio tempo, eu conheci o Clademir, meu esposo. Fomos conversar com o Timichak, que era, na época, o executivo da Junta de Missões Mundiais. Timichak me acompanhou de perto no tempo que eu estive aqui no Brasil. E aí ele diz naquela tarde para mim: Marta, você não precisa se preocupar, você pode ficar com o coração em paz, porque o coração do homem faz planos, mas o Senhor é a última palavra. E se você iria ser bênção em Cuba, nós sabemos que se Deus quiser que você fique no Brasil, você também será bênção no Brasil. Então, eu estou aqui, né? Clademir e eu estamos casados, vamos fazer 22 anos. Estamos com o Lucas, né? Que acabou de completar 21, Samuel 19, como vocês viram. Deus, né? Que tem um senso de humor maravilhoso. Depois que nós estávamos já com um filho de 15 e um de 13... Eis que eu viajo, passo mal na viagem e era gravidez. Mas, como não poderia ser só uma gravidez, eram gêmeos, né? E aí vieram Danilo e Murilo. Eu lembro que uma ministra de música lá no Nordeste, na época, me ligou e disse assim: Marta, eu imagino que o teu chão deve estar fora do lugar, né? Porque tantos planos, tantas coisas que você deve ter feito, os seus filhos já estão grandes e, de repente, agora você com gêmeos. Aí ela diz assim: olha, eu estou te ligando para consolar teu coração. Eu quero que você pense que os muçulmanos estão evangelizando através de gerar filhos. E cada muçulmano gera um muçulmano, 2 muçulmanos, 3 muçulmanos. É assim que eles estão evangelizando. E hoje você está gerando 2 cristãos que vão gerar centenas de cristãos. E aquilo aqueceu o meu coração. Então, Danilo e Murilo vieram diante de um propósito de Deus real para a nossa vida. E estamos aí nós com eles de 5 anos. Queridos, nessa noite eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor. Que tema, assim... Sabe quando você para diante do tema e você diz assim: Deus, né? Venha o teu reino, artistas que estão comprometidos com o reino. E aí eu fiquei pensando que há alguns aspectos que nós precisamos pensar. Então, fui olhar algumas coisas que Jesus fala sobre o reino. Eu quero compartilhar com você e convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. E olha, eu não sei quanto tempo eu tenho, Éder, mas... Como eu, às vezes, gosto de falar, o que eu vou fazer? Eu vou ter outra oportunidade, não é isso? Em outro momento. Então, não tem problema. Que aí o que não for hoje, vai depois, né? Então, não tem problema. Marcos capítulo 9. Eventualmente, talvez até peça a vocês para me ajudarem com a leitura, né? Porque eu estou meio cegueta, assim, ultimamente, né? Mas... Marcos capítulo 9, vamos ver o que diz a palavra do Senhor ali. Eu vou te convidar a reverenciar a palavra do Senhor, se colocando de pé, para que nós estejamos lendo esta passagem do Senhor. Não é que sentado a gente não reverencia não, viu, gente? A gente reverencia de qualquer forma. Mas hoje vamos fazer dessa forma. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33... Diz assim a palavra de Deus. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que esteveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual seria o maior. E ele se assentou e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber
uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsara demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Esclarece a tua verdade em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Querido, aqui estamos, então, num momento, digamos assim, natural. Um momento que a gente vê em outras ocasiões, Jesus caminhando com seus discípulos, fazendo aquilo que tinha que fazer, mas o que me chama a atenção nesses versículos é que, no versículo, acho que lá pelo versículo 31, 32, diz que Jesus, mais uma vez, está ensinando os seus discípulos. Eu vejo na função de Jesus, quando ele estava perto dos seus discípulos, esta função educativa, tempo inteiro Jesus ensinando os seus discípulos. Ensinava acerca do reino, ensinava acerca do seu agir, ensinava acerca das leis, ensinava acerca da ressignificação da lei de Moisés. E ele ia ensinando com o seu exemplo, com a sua atitude e com as suas palavras. Todos que chegavam perto de Jesus, em qualquer momento, conseguiam aprender alguma coisa. Nós também. Jesus até hoje nos ensina. Como membros da igreja, como crentes de Jesus Cristo, como artistas, como líderes de ministério, tempo inteiro Jesus ainda tem um interesse em nos ensinar. E aqui está Jesus, mais uma vez, com os seus discípulos. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É que eles, olha, se a gente antecede o que nós acabamos de ler, lá em Marcos capítulo 9, eles tinham acabado de descer do monte da transfiguração. Eles estavam na transfiguração, estava ali Jesus, um momento íntimo, um momento singular, um momento milagroso. E estavam lá, elizinhos, os três ali, né, compartilhando. Jesus desce e encontra, se você lembra, lá embaixo uma situação, com os outros discípulos que estavam lá embaixo. Um homem tinha pedido para o filho dele ser curado e eles não tinham conseguido tirar o demônio. E Jesus chega mais uma vez e diz, queridos, deixa eu lhe dar um toquezinho, uma dica, fica a dica. Não é assim, não é só com uma oraçãozinha, um negocinho assim. Não, queridos, tem algo a mais. E Jesus mais uma vez ensina. E aí depois disso, então, Jesus ainda diz a Bíblia que ele partiu dali, de onde estava aquele menino sendo curado. Agora já estão os 12. 3 viram a transfiguração. Os outros estavam ali e Jesus continua ensinando. Imagino eu que eles conversando. O que vocês viram lá em cima? Ah, gente, eu não sei o que. Menina, mas quando vocês estavam lá em cima, a gente aqui embaixo, olha, mas a gente fez de tudo, mas a gente não conseguiu. E aí essa interação dos discípulos, e Jesus mais uma vez continua ensinando. Sabe aquele negócio de intercâmbio que hoje em dia nem existe mais muito nas nossas igrejas, né? O que é feito aí? E como você está fazendo aqui? E qual é o musical que você está fazendo? E qual é o teatro que você fez? Hoje mesmo a gente estava no almoço, né, falando sobre isso. E eu já assim, vou passar uma peça para vocês. E já pensando, já vou pegar todas essas dicas para a minha igreja. Porque assim, gente, quando Jesus está no meio de nós, ele ensina. E o ensinamento de Jesus, você já percebeu que pode acontecer na hora da pizza, na hora da oração, no culto, pode acontecer você ouvindo uma música, quando você lê a palavra, aquele versículo que você já leu tantas vezes, de repente aquela letra salta aos seus olhos. Jesus, mais uma vez, nos ensinando. Um congresso como esse, não creia, não acredito, não, mas nem de longe você pense que esse congresso aqui foi feito porque ninguém tinha nada para fazer. Tudo pelo contrário. Quem está liderando esse congresso tinha muita coisa para fazer, mas é porque nós sabemos que quando Jesus está e quando nós estamos dispostos a estarmos ao redor de Jesus, Ele nos ensina e Ele continuará nos ensinando. Mas a realidade a gente vê exatamente agora.
no versículo 31. Diz que Jesus parte dali, caminhando pela Galileia, e diz a Bíblia assim no versículo 31, ele não queria que alguém o soubesse que ele estava ali, porque ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia, mais um ensinamento, queridos, eu vou morrer, o reino não é só isso aqui, vocês precisam se preparar para o que é importante, para o momento de prova. E ele disse, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, o Filho do Homem vai ser morto, mas ele ressuscitará o terceiro dia. Mas o versículo 32 é decepcionante, gente. Você viu o que diz aí na sua Bíblia, no versículo 32? Me fala aí a primeira frase, o que ele diz? O que diz? Eles não entendiam o que Jesus disse. Você pode dizer assim, mas quanto discípulo burro? Olha nós aqui. Quantos congressos, quantas mensagens, quantos cursos, quantas pós-graduação, quantos ensinamentos, quanto aconselhamento, e a gente continua sem entender nada. De vez em quando Jesus chama a nossa atenção diante de alguma coisa e a gente fala assim, Senhor, eu estou entendendo em nada. Mas graças ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, porque Ele continua entendendo tudo. Ele continua nos ensinando. E eu vejo esse amor de Jesus para ensinar agora sobre o que era o reino. Mas olha, que coisa. Jesus já sabia. Meu marido tem uma frase que ele sempre fala assim, quando ele diz para mim que tem vezes que ele percebe que algum membro da igreja está com um olhar diferente. Aí ele sempre diz assim, o coração dele já não está mais no lugar certo. E sabe quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente já vai falando assim, coloca teu coração no lugar certo. Jesus entendeu que eles não estavam com o coração no lugar certo, por isso que não estavam entendendo nada. Continuavam sem entender. E aí Jesus espera o momento apropriado. Jesus não é como eu e você, né? Que a gente quer resolver tudo na hora. Que a gente parte para a briga na hora. Que a gente não guarda para a janta, como diz o brasileiro, não é assim? Olha, eu sou daqueles que, minha filha, aconteceu comigo, cá te espero, e essas coisas assim. Jesus não, Jesus fala assim, vou esperar. E aí a Bíblia diz que chegando a Cafarnaum e entrando na casa, Jesus fala assim, queridos, o que vocês estavam falando quando vocês estavam por aí no caminho? O que vocês estavam conversando? E a Bíblia diz que eles se envergonharam. Se envergonharam porque o que eles estavam conversando era quem seria o maior no reino. Continuavam sem entender. Mas você pode pensar que nós não somos assim? Eu e você temos perseguido inconscientemente e às vezes conscientemente sermos os maiores no reino. As nossas atitudes, as nossas motivações, os nossos planejamentos, para que a nossa igreja, o nosso ministério, o nosso musical, a nossa equipe seja a melhor. Errado? Talvez não. A questão está se o nosso coração está no lugar certo. Se Jesus nessa noite chegar para nós e nos perguntar o que você tem conversado quando os teus liderados não te ouvem? O que você tem conversado quando o teu pastor não está por perto? O que você tem pensado quando só está você no quarto? Quais têm sido os teus parâmetros, pensamentos e motivações? Talvez se Jesus chegasse hoje para mim, me olhasse nos olhos e falasse assim, Marta Keila, o que você tem conversado? Talvez eu me envergonharia. Senhor, eu já fiz vários cursos lá no YouTube, passei youtubers, porque eu quero ser, influencer.
E por aí vai. Senhor, eu tenho pesquisado as igrejas que estão bombando. Senhor, eu tenho visto o melhor musical, a melhor tradução, a melhor sei o que. Não sei o que eu ia responder para o Senhor, mas talvez eu me envergonhasse, querido. E aí Jesus começa a ensinar. Jesus disse assim para eles: então, mais uma vez, eu quero ensinar vocês. E Jesus fala coisas muito simples que eu quero compartilhar com você nessa noite. Não porque você não saiba, porque está na Bíblia, você já leu. Mas só para o Espírito nos lembrar de coisas que a gente tem esquecido. É por isso que a gente está aqui nesse momento. Antes eu quero falar para você que para mim é muito importante ter a consciência de Jesus no meio da igreja toda vez que nós os cultuamos. E antes mesmo de compartilhar com vocês o que Jesus está falando aqui, eu quero lembrar o que Apocalipse diz quando ele estava falando às 7 igrejas. Ele diz que no meio do candelabro tinha um maior do que todos. E o maior candelabro está no meio de nós. Seja Igreja de Mantena, seja Coronel Fabriciano, seja Governador Valadares, qualquer igreja representada aqui, assim como no Apocalipse, no meio de nós há o maior. E quando eu vejo o que Jesus faz com aquelas igrejas de Apocalipse, fazendo um parêntese, ele leva sempre o mesmo caminho. Ele faz uma avaliação, ele faz um retrato, fala os pontos fortes, os pontos fracos e depois nos diz qual caminho tomar. Então eu quero te desafiar nessa noite a não desprezar a voz de Jesus que está aqui. E anotar em teu coração tudo que ele falar. Primeira coisa que eu vejo aqui, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Vai ser o último. Você quer ser o primeiro? Você vai ser o último. Queridos, o mais importante no reino não é o pastor que tem mais membros na sua igreja. O mais importante no reino não é o músico mais afinado. O mais importante no reino está em Mateus capítulo 5, e nós sabemos muito bem essa passagem. Ali estão os que serão, os que são grandes no reino. Você lembra as bem-aventuranças? Será que alguém pode lembrar para mim? Um daqueles que é mencionado lá em Mateus capítulo 5. Os quê? Os misericordiosos. Os misericordiosos, misericórdia é quando você desce a miséria do outro. O misericordioso não é aquele que anda no carro zero e não desce o pé na lama. Não tem nada, gente, nada contra quem tem carro zero. Mas aquele que não desce o pezinho na lama, porque ele não acha que ele precise passar por isso. Não é esse que herdará o reino de Deus. Não é esse que é o maior no reino, querido. O maior no reino é o misericordioso, aquele que desce a miséria do outro, aquele que compreende, aquele que trabalha em favor do outro. Qual outra pessoa? Mateus 5 diz: os pacificadores. O maior no reino é o pacificador. É aquele que não toma partido para ganhar o favor de alguém. É aquele que sempre está preocupado em botar um pano ali de paz. Os pobres de espírito, os que choram. Em nenhum momento Jesus está falando aqui que o maior do reino vai ser o que mais dá gargalhadas, o mais feliz, o mais aparente, o mais extrovertido, o mais influenciador. Não. É o pobre de espírito, é o que chora, é o que é perseguido. Esse vai ser o maior no reino. Mas não é o caminho que a gente gosta de tomar, já percebeu? Primeira coisa que a gente pensa é: eu não mereço passar por isso. Quem não? Quem já não pensou? Não mereço passar por isso. Jesus merecia, eu não. Eu não mereço passar por isso.
Mas nós queremos o lugar, o maior no reino. Só não queremos passar pelo processo de sermos os maiores no reino. Eu lembro que eu estava hoje eu falei assim, gente, é interessante toda vez que eu falo de Cuba, algumas coisas, às vezes eu fico tempos assim sem falar alguma coisa. Essa semana, principalmente, né, estou com uma amiga em Cuba que chegou há pouco tempo na minha casa, tem 8 dias que ela está lá. E ontem eu estava falando com meu marido como ela está sofrida, ferida, em todas as áreas da vida dela, todas as áreas. Cristã, serva do Senhor, mas muito ferida por tudo que já passou ali em Cuba. Mas hoje, nós estávamos ali compartilhando, eu lembrei mais uma vez, estava compartilhando algumas coisas ali com o pastor Renato, e eu estava lembrando de quantas vezes eu vi meu pai saindo de casa. Meu pai é pastor, e eu era criança, e via os policiais pegarem meu pai e levarem meu pai uma segunda-feira de manhã embora. Eu, na minha mente de criança, eu já compartilhei isso com alguns que estão aqui, na minha mente de criança eu pensava assim, meu pai vai voltar? Será que meu pai vai voltar? No final do dia, meu pai é um dos pastores em Cuba que nunca apanhou. Ele não apanhou fisicamente, mas tem pastores lá já que apanharam, que foram torturados no início da Revolução. Mas quando ele voltava para casa, meu pai, ele é muito vaidosinho assim, e então ele coloca gel assim no cabelo. E aquele cabelo dele que está sempre durinho, vinha tudo assim para frente, sabe? Que parecia que tinha levado uma surra. Quando ele entrava, aquele aspecto, até hoje não consigo, eu tenho esse quadro na minha mente. Mas ele entrava por aquela porta, parecia que tinha levado uma surra. Não apanhava não, irmãos, era só pressão psicológica, sabe? Aquilo que ele tinha pregado, por que ele diz aquilo, que você não pode, você visitou alguém que não é crente, você não pode pregar o evangelho, e aquela coisa, né, que vocês sabem da igreja perseguida. E quando ele entrava, ainda que com aquele aspecto assim de estar morto, sabe, de estar assim cansado, ele olhava para mim, para minha mãe, minha irmã ainda não tinha nascido naquela época, né, Nadine é amiga da minha irmã. E ele olhava para mim e para minha mãe e ele colocava aquele sorriso nos lábios e falava assim, vale a pena servir ao Senhor. Eu aprendi o que é reino de Deus, vendo meu pai. Ele nunca aspirou a nada. Ele nunca aspirou a grandes congregações. Ele nunca teve um sonho de ser um grande, renomado pastor. Quando eu disse a ele, pai, eu preciso que vocês venham para o Brasil, porque a gente não consegue guardar dinheiro todo ano para voltar no final do ano para visitar vocês. Vocês precisam vir para cá. Senão nossa vida vai ser trabalhar e ir para Cuba para visitar vocês. E ele diz assim, minha filha, meu ministério é aqui. Eu falei, pai, olha, para convencer, meu pai levou anos. Graças a Deus, ele hoje já está no Brasil. E sabe onde meu pai foi trabalhar? Eu vou te falar onde meu pai foi trabalhar. Tem um lugar em Caxias que se chama Ana Clara. Então, Ana Clara. Ana Clara estão todos os fugitivos da lei, digamos assim, né? Ali tem a boca maior, ali se na igreja, no quintal da igreja, os bandidos às vezes pediam para meu pai guardar armas. É para esse lugar que ele veio trabalhar. Aí eu fico me olhando e digo assim, quantas vezes eu pensei, não merecia passar por isso. Jesus mais uma vez diz assim, querido, você quer ser o maior? Quer ser o maior? O maior não é aquele que tem sucesso aqui. O maior é aquele que guarda tesouros para a eternidade. E talvez nessa noite, querido, eu estou falando do teu coração porque você tem se decepcionado. É muita voz que a gente recebe o tempo todo. Porque a igreja A é melhor, porque o ministério tal é melhor, porque se é de preto, se é de branco, se é de azul, se é amarelo. E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, querido? O maior no reino é aquele que é misericordioso, aquele que é perseguido por causa do evangelho, aquele que é pobre de espírito, aquele que é pacificador. O maior no reino pode ser você e posso ser eu. Nós não precisamos de mais nada. Mas o Jesus continua falando com eles aqui. Vocês querem ser os maiores? O que vocês estavam falando? Me conta de novo aí, como é que é? Que vergonha, gente. Que vergonha. Jesus pergunta,
conta aí para mim o que vocês estavam falando. E eles, então, Senhor, a gente está querendo saber quem é o maior. Ai. Os discípulos tinham esses negócios, né? Que eu até acredito que era das famílias também, porque tinha mãe que pedia, né? Ainda tem isso, né? Já pensou, né? A gente influenciadora, a gente influencia os nossos filhos também, a mania de grandeza. E aí depois a gente reclama. Porque aí tem a depressão, tem a ansiedade, tem o transtorno, porque não consegue atingir as expectativas, as nossas expectativas. Eles se frustram. Somos nós, gente. Mas ainda bem que Jesus está aqui nos ensinando nessa noite. E aí ele diz assim, você quer ser o maior? Tá bom, vou falar para vocês, hein? Vocês vão ser os maiores, hein? Ó, o que serve? É o que serve. O maior é o derradeiro, é o último, sim, mas eu também o que serve. É esse. Eu vejo Jesus assim. Jesus vai ceiar com os discípulos. E antes de tudo, Jesus dá uma lição de serviço, de humildade. Filipenses capítulo 2 diz assim, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo. E aí, depois de tudo isso, Deus lhe exalta soberanamente e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O Adore Minas vai se dobrar diante de Jesus. Porque nós entenderemos o que Jesus espera de nós como artistas diante do reino. Nós somos aqueles que somos mais contribuintes na obra do Senhor em dízimos e ofertas. Nós somos aqueles que contribuímos mais com a nossa motivação. A gente é aquele que quando tem um desanimado, a gente anima. Quando tem um enfraquecido, a gente levanta. Nós somos os que servimos. Ninguém precisa ver isso, querido. O ministério é feito na rua, é feito em casa, é feito no WhatsApp. Ninguém precisa ver isso. Mas Deus está nos moldando nessa noite para dizer, se você quer ser grande no reino, isso não é... Olha, em algum momento Jesus fala para eles assim, isso é ilegítimo. Vocês não podem aspirar a isso? Eu não vi isso aqui, não. Jesus até deixa, diz, queridos, legal. Só preciso falar para vocês como. Não é do jeito que vocês estão pensando. Então é bom sermos grandes no reino, com o coração no lugar certo. Há uma mulher na Bíblia que é relatada em Marcos, em Mateus também. Diz que essa mulher traz um vaso de alabastro e derrama aos pés do Senhor. Ó, tem até músicas, né? Sobre isso, a gente já sabe essa história de pensar. Então, eu não vou nem chegar ali para ler, porque você conhece a história. Essa mulher entra, Jesus está ali jantando com os grandes. Está entendendo? Com os grandes. Porque você pode saber que quando você decide servir, vai ter os grandes por perto, os que se acham grandes. E você até, às vezes, é confrontado pelos grandes. Porque a visão não bate. Eu não vou me aprofundar nisso, não, que eu posso até trazer discórdia. Né? Porque estão aí as nossas denominações, etc, etc, etc. E não estou falando só dos batistas, não, gente. Porque a gente, claro, a nossa casa é batista, mas tem outras denominações. E esta mulher chega, diz a Bíblia, que ela quebra o vaso de alabastro, que tinha um unguento muito caro ali, e derrama tudo aos pés do Senhor. Aí que estavam ali, que desperdício, olha isso. Proderia ter pego esse dinheiro, né? Colocado lá na PIB de Governador Valadares. Eles estão com um projeto infantil maravilhoso, mas olha isso. Jogando no lixão. Não dá, né? Não dá. E aí cada um faz os planos, né? Segundo quer. Aí a Bíblia diz que aquela mulher levanta e fala assim, olha só, você não tem nada a ver com a minha vida, o unguento é meu, faço com ele o que eu quiser. Deus deu uma vida para cada uma toma conta da sua. Foi isso que a mulher fez? Sabe o que a mulher fez? Ela continuou servindo. Ó, estou aqui.
A crítica é uma coisa que nos abala, eu sei, queridos. Artista sofre crítica. Artista sofre muita crítica. E a crítica nos abala, o Éder, eu estava conversando com uma esposa essa semana, e ela me dizendo situação da casamento. Marta, porque eu percebo, sabe, que eu digo assim, gente, ai meu Deus, eu queria, por exemplo, que diante dessa situação, ele tivesse pego, e a iniciativa, e não sei mais o que, eu estou deixando ela falar. No final eu falei assim, querido, teu marido é artista. De te contar, artista só faz o que lhe dá prazer. Artista nem dinheiro quer, ele só faz o que lhe dá prazer. Eu não é. Artista é assim, se tocou no prazer dele, acabou. Ai, não me deram um solo. Estou chateado. Artista é assim, né? Ai, irmã fulana está chegando aí, está sentando na janela. Eu já estou aqui há 20 anos nesse coro, ela está chegando agora, não sei o quê. Tocou no ego do artista. Oh. Não espere, né? Não espere que a gente tem nossas peculiaridades, né? A gente é. Aí pastor sofre com a gente, de vez em quando. Não com Nadine, né? Que Nadine é uma benção, né, pastor? É benção, pastor? Artista tem isso, querido. Sabe, a gente é muito apaixonado, muito romântico, muito pela arte. Às vezes isso acaba nos perdendo um pouco. E aquela mulher, ela, diferente de mim, de você, artista, não se abala com a crítica. Ela continua adorando. Quem levanta a voz para defender aquela mulher é o próprio Senhor Jesus. No meio de todos eles ali, porque o Senhor também não se cala, não. Ele diz assim, por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão pensando? Jesus gosta, né, gente, de trazer o nosso pensamento para fora. E a pessoa, a segunda vez, só hoje que a gente menciona 2 episódios onde Jesus bota o nosso pensamento para fora. Cuidado com o que você está pensando, hein? Cuidado. Cuidado que alguém pode saber, hein? E Jesus faz isso com quem está ali. Falei, por que vocês estão pensando isso aí dela entre vocês? Esta mulher, aí, gente, aí ele bota aquela mulher grande no reino. Ele diz assim, essa mulher fez tudo o que ela pode. Primeira coisa. Ou seja, você quer ser maior no reino, você quer ser o grande no reino, você quer fazer tudo o que você pode. Ah, não, mas a minha escala é só no dia 25. Então, querido, mas para você ser grande no reino, você tem que estar na escala no dia 25. Se alguém faltou no dia 28, tampar o buraco. E se alguém faltou no dia 1º, você dizer, olha, pode me colocar. Jeová está falando? Fez tudo o que pode, a gente só faz o que... a gente vai ali no limite, para Jesus não falar que eu não estou servindo, estou aqui, não. Olha o elogio de Jesus. Ela fez tudo o que ela pode. Eu vou falar para você, aquele povo tinha feito por ele. Ele estava jantando, gente. Tinha feito comida. Estava ali todo mundo ali. Jesus, aquela bajulação, né? Jesus. E aquele milagre, hein, Senhor? Que coisa bonita, né? Mas ele não elogiou aqueles homens. Ele elogiou alguém que tinha feito tudo o que podia. O serviço total, entregue, totalmente jogado. Nenhum pingo daquele unguento ficou dentro daquele vidro, porque ela fez questão de quebrar o vidro. Representando assim, nem sequer o vidro eu quero, é tudo para o Senhor. Mas a gente quer ser o maior no reino, quer ser grande no reino, quer ter relevância no reino, mas a gente quer, assim, fazer aquilo, sabe? Aquilo que mais ou menos dá. Não vai ser, querido, não vai ser. O processo é diferente, o processo do reino é diferente. E eu sei que nós vamos sair desse congresso falando, Senhor, eu sei que a minha igreja, eu sei que o meu ministério, o meu pastor, minha família precisa que eu faça muito mais, e eu vou fazer. Eu vou fazer, Senhor. Mãe de 4 filhos sabe muito bem o que ter trabalho em casa com filho. Olha, aquela pia enorme, aquela coisa. Mãe, o futebol aqui de moedinha. Filho, agora não pode. Mãe, senta no chão, olha para a pia e fala, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Vamos lá, uma partidinha, filho. Como eu tenho outro gêmeo, agora eu. Mas eu sofri uma vez. Agora eu. Mas eu estou servindo os meus filhos. Essas memórias afetivas eles carregarão para a vida inteira.
A gente faz... Eu não consigo viajar com minha família. Eu não sei porque eu estou falando de família, mas eu já estou falando de família, eu não sei. Eu não consigo viajar com minha família. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Mentira de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. Porque é impossível, gente. A gente gasta com McDonald's, a gente gasta com roupa, a gente não tem, são as prioridades. Porque nós não fazemos tudo o que podemos. Então, vou te dar umas dicas lá de casa. Somos 6. Não tem hotel que comporte a gente se não for 2 quartos. A gente não come nunca por menos de R$150 na refeição. Tá me entendendo? Então, o que você faz? Você adere programas de férias, gente. Você paga uma parcelazinha todo mês para chegar uma vez ao ano e você dizer, eu estou servindo a minha família, criando laços emocionais e plantando a verdade do reino no coração da minha família. Não é à toa, não. Jesus não diz que é ruim a gente querer ser o melhor, o mais relevante. Só precisamos ter o coração no lugar certo. Aquela mulher, Jesus fala assim, ela está fazendo tudo o que ela pode. A outra coisa que ele diz, ela se antecipou. Até compartilhei isso uma vez nos músicos. Sobre este item da mulher, essa frase de Jesus que me emociona. Eu vou compartilhar com você. Na AMBB, uma vez compartilhei isso lá em Guarulhos. Ele diz, ela se antecipou ao meu sepultamento. Está lá. Se você quiser, depois você chega em casa e você lê. A defesa de Jesus diz isso. Ela se antecipou ao meu sepultamento. Sexta-feira, Jesus morre. Aquela tristeza, coração. As mulheres, a multidão, quem gostava dele, os discípulos, todo mundo chorando. Mas ao terceiro dia, as mulheres falam assim, já sei. Vou pegar o meu unguento que eu guardei a vida toda e vou lá ungir o meu Senhor. As mulheres, diz a Bíblia, que chegam lá. Quando elas chegam, a pedra está removida. E um anjo em cima da pedra diz assim, pega esse unguento que você preparou para o Senhor, porque ele não tem mais valor. Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. As mulheres que foram até o sepulcro para ungir o Senhor, não tiveram a oportunidade de ungir o Senhor. Quem teve a oportunidade? A mulher do vaso de alabastro. Por isso que Jesus disse, ela está se antecipando a minha morte para me ungir. Nós seremos grandes no reino se nós nos anteciparmos à obra do Senhor em nossa vida. Haverá um dia que nós não vamos mais. A gente até faz o planejamento. A gente até faz o... né? Mas tem uma hora que a gente não pode mais. A gente fica retendo. Quando a gente decide liberar, o Senhor fala assim, querido, chegou tarde. Chegou tarde, outro já ocupou teu lugar, outro já está fazendo o que você poderia ter feito, alguém está tendo esse privilégio, alguém está sendo grande no reino. E, infelizmente, você teve a oportunidade, mas você não fez. Esta mulher recebeu esse elogio do Senhor. Ela está tendo o privilégio de me ungir. Talvez naquele momento ninguém entendeu nada, mas agora eu e você entendemos, né? E o último elogio que o Senhor faz a essa mulher é assim, ó. Em verdade vos digo que o que ela está fazendo aqui será lembrado. No último dia, ainda estaremos falando sobre essa mulher. Hoje é 26 de maio, dia 26 de maio, aniversário do meu cunhado. Dia 26 de maio de 2023. E eis que nós estamos lembrando do serviço que aquela mulher ofereceu a Jesus. Querido, a matemática do reino é diferente. Sabe qual seria nosso maior sonho? Que os nossos filhos falassem assim, eu quero servir o Deus da minha mãe. Eu quero me entregar ao Deus que o meu pai se entregou. Que os nossos netos, bisnetos digam, eu quero fazer da mesma forma que a minha avó fazia, o que o meu avô fazia. Que o que a gente deixar para eles em serviço no reino seja lembrado geração após geração. Que a bênção nos alcance. Você quer ser o maior no reino? Eu quero ser o maior no reino.
mas não para a vanglória. Eu quero ser maior no reino para abençoar vidas. A nossa música, a nossa arte, as nossas palavras, os nossos pensamentos e atitudes, o nosso olhar precisa refletir a verdade do reino. E a verdade do reino não são pompas e aplausos humanos. A verdade do reino é quando Jesus nos elogia. Eu quero crer que nessa noite Jesus nos lembrou de algumas coisas. 2 itens, porque eu vou deixar 2 para depois, tá, Éder? São 4. 2 itens. Maior, o último, o derradeiro. O que está mencionado nas bem-aventuranças. Aquele que ninguém acha que vai ser feliz, mas é ele quem é bem-aventurado. E o maior, quem serve. Quem faz tudo o que pode pelo Senhor, quem entrega tudo, quem vai além das suas forças, quem se antecipa. Amanhã, querido, é você, tá? Que vai ligar para teu pastor, que vai falar assim, pastor, sabe aquela reunião? Pode me botar aqui que eu vou levar o lanche. Não deixa ninguém ocupar teu lugar não, gente. Liga já logo hoje. Antecipa. Aquela reunião de mulheres da MCM, sabe? Aquela que as irmãzinhas ficam brigando lá. Não, não precisa não, gente. Deixa que eu faço. Ministério infantil, aquela que não quer entrar na escala quando o fulaninho vem, porque o fulaninho é muito agitado. Então deixa, eu entro nessa escala. Deixa que eu faço. Se antecipa, querido, já liga hoje, já manda uma mensagem, pastor. Olha, hoje eu ouvi uma mensagem que já me diz assim, eu preciso me antecipar, porque vai ter um dia, diz Eclesiastes, que não vai ter mais obra. Eu vou querer fazer e não vou conseguir mais. Então, é hoje que eu vou pedir perdão à minha família. É hoje que eu vou investir na minha casa. É hoje que eu vou dar palavras de afirmação àqueles que estão perto de mim, esperando uma motivação. É hoje, que não é amanhã não. Amanhã talvez não tenha mais tempo. Hoje eu vou me antecipar. E por último, aquele que serve, que se entrega, que é maior no reino, vai deixar um legado e vai ser lembrado para sempre. Que Deus te abençoe e que nós continuemos nessa pegada até o final, até estar com Cristo. Amém.